Sejam bem-vindos ao canal do Sem Perfil. Não dá para falar assim, olha, se teve alguma coisa boa nesse episódio dos ataques terroristas feitos pelo Hamas a Israel, não dá para falar assim porque não dá para extrair de tanta barbárie nada de bom. Então nós temos que começar assim, se o que aconteceu ajudou em alguma coisa, né? Aquela barbárie, aquilo que nunca deveria ter acontecido, uma das grandes vergonhas da humanidade, né? Se serviu para alguma coisa toda aquela barbárie, foi para desmascarar a esquerda, de maneira geral, e olha, não é só aqui não, no mundo inteiro, né? Os movimentos de esquerda, a imprensa, no mundo todo também, principalmente a brasileira, e o nosso sistema judiciário aqui no Brasil. Serviu para algo, serviu para isso. Porque é uma vergonha completa a maneira como a esquerda recebeu aquelas informações, né? E começou passando pano e depois começou a defender abertamente o Hamas, né? Não estão? Muita gente fez aquela jogada de passar o pano para os atos do Hamas defendendo o ideal palestino, mas muita gente da esquerda, né, saiu abertamente defendendo o Hamas, as atitudes do Hamas, né, como uma lícita, como uma correta resistência, né, aqueles atos de barbáries horríveis. Então isso gerou problemas, porque muita gente saiu fazendo postagem, saindo fazendo abertamente declarações e depois, quando viu que o clamor popular era terrível contra aquele ato, defender aquele ato de barbárie, começou a recalcular a rota. Então você vê aí MST postando coisa, depois apagando, Gleisi Lula Hoffmann postando, depois tentando explicar o que postou, Guilherme Boulos fazendo postagens, fazendo declarações e depois recuando das declarações, e não convence ninguém, sabe por quê? Por exemplo, no caso do Boulos, ele chegou a perder o assessor dele, o Gorishken, é difícil falar o nome dele, o coordenador de campanha dele, da pré-campanha dele a prefeito da cidade de São Paulo, por conta das suas ideias sobre o assunto. Ele viu que, ele pensou assim, puta merda, eu não consigo convencer nem o meu coordenador de campanha, como é que eu vou convencer o povo de que eu não falei um absurdo, de que eu não defendo coisas absurdas? E aí ele recalculou a rota. E o próprio Gorishken falou assim, eu não aceito a retratação do Boulos. De maneira alguma eu volto para aquela pré-campanha ou apoiá-lo, porque eu não aceito. No final das contas, o que o Gorishken está falando ele está apenas jogando para a plateia. Ele continua pensando do mesmo jeito, mas está jogando para a plateia apenas. Ele continua com o mesmo pensamento. E eu não sou trouxa. Bom, o Gorishken não é trouxa, talvez, nesse aspecto, mas quanta gente trouxa por aí a gente encontra, né? De acreditar nessas retratações, nessas mudanças estratégicas de posição. Então pegou muito mal. E muita gente que no começo estava ali fingindo neutralidade, já começou abertamente a apoiar. Viva o Hamas, né? E tivemos um ato em Brasília, rapaz, que foi aquilo? Na UNB, um ato, e o pessoal abertamente, viva o Hamas, e apoiando aquela coisa absurda que aconteceu. E o mais engraçado é que eu linko, né? Como a nossa imprensa morreu. Veículos de mídia tradicionais, tradicionais, saíram noticiando: ato em Brasília reúne integrantes da extrema-direita para apoiar o Hamas. Extrema-direita? Como assim? Todos que postaram isso tiveram que se retratar, tiveram que apagar a postagem, porque todo mundo começou a tirar sarro. Teve um desses periódicos absurdos, o Metrópolis, né? E o Metrópolis é café pequeno, mas gente grande postou que era um pessoal da direita lá apoiando o Hamas, né? O pessoal do Metrópolis chegou a postar uma foto do evento. E na foto eles pegam um ângulo fechado, apenas uma parte do corpo de uma pessoa, uma parte do corpo de outra, porque se eles abrissem a foto, eles iam mostrar o que tinha lá, que era pessoal escrito Fora Bolsonaro, Lula livre, era o pessoal do MST, da CUT, do PSOL, PCdoB, órgão. Quem coordenou tudo foi o PCO, mas tinha gente de todos esses, era PT, PCdoB, PSOL,
Movimento Sem Terra, CUT, era o pessoal que estava lá. E aí não teve jeito. Se você tem dúvida, tem vídeo sobre o assunto. Pega o canal do Wilker Leão, aquele youtuber, né? Ele é um youtuber que não tem lado, ele é um cara que ataca todo mundo, ele vivia batendo no Bolsonaro. Então, veja lá, ele entrevistou pessoas, ele mostrou o ato. O que é isso, gente? Aquele pessoal é de direita, então? E aí é que eu digo, a imprensa morreu, né? Como assim de direita? Só se eles foram tanto para a direita que acabaram virando para o lado esquerdo, né? Deve ser isso. Então, a ultradireita, eu virei tanto para a direita que eu acabei chegando aqui do lado esquerdo. Porque se isso aí que eles falaram é verdade, que era a direita, então não faz sentido, nada mais faz sentido, né? Então a CUT, o MST, o PSOL, o PT, o PCdoB são de ultradireita? Ficou mal. E aí eles apagam o post, mas não adianta. Não adianta porque o post já foi feito e o pessoal marca, printa, marca a postagem e retuita, né? E mostra a hipocrisia, o erro, e aponta o erro, fala, como assim? E aí mostram fotos abertas e aí o jornal passa a maior vergonha porque vai lá e apaga, sem assumir o erro, e fica pior, porque é o flagrante eterno do Moraes aí, né? Porque tá lá na rede social, tá lá o vídeo mostrando que é um ato da esquerda, nada da direita, né? E que eles mentiram. E cadê? E eu falei, a nossa justiça também, cadê? Eles vão ser colocados no inquérito das fake news? Ou isso não é uma fake news? Ou o PT, o PCdoB, o PSOL, o PCO, a CUT são de extrema direita? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Não vão estar. Então a nossa justiça que tornou réu um assessor do presidente Bolsonaro, porque num dado momento lá no Senado, enquanto a autoridade falava, o assessor fez assim, ó. Fez assim. E ele foi enquadrado no crime de racismo e virou réu. A nossa justiça não está vendo nada que está acontecendo em declarações racistas, homofóbicas, xenofóbicas, que são feitas. Tá tudo bem, então a nossa justiça também morreu. Bom, eu acabei de ver que o Zanin vai ser relator de um processo onde ele mesmo atuou como advogado no começo do processo e que quem atualmente toca o processo é a esposa dele. Bom, se isso está valendo é que a nossa justiça morreu mesmo, né? Agora, sobre os casos específicos, a justiça não está tomando nenhuma atitude. Cadê aquele pessoal que via extremismo em tudo e agora não vê? Tivemos numa universidade, na PUC, né, uma aluna sendo maltratada pelos alunos por uma professora simplesmente porque ela não concordou. Falou, desculpa, eu não concordo com isso aí, tá um absurdo. Vocês estão justificando atos de terrorismo aqui. Ela foi extremamente maltratada. Então, eram esquerdistas defendendo abertamente tudo que o Hamas fez como uma coisa válida. E tá cheio de gente que já está radicalizando o discurso. Então, como eu falei, serviu para alguma coisa? Serviu para mostrar a hipocrisia desse pessoal do lado esquerdo que vive sinalizando virtudes. Se a polícia sobe no morro e depois de um confronto com o traficante acaba matando o traficante, ou uma bala perdida que ninguém sabe de onde vem atinge alguma outra pessoa, ou um suposto inocente aí no caso, a gente não sabe, né? Mas esse pessoal, a imprensa brasileira e esse pessoal da esquerda já vem genocida, não sei o quê. Agora estão passando pano para a degola de crianças. É um negócio impressionante. Eles sinalizam virtudes que não têm. E isso ficou claro para todo mundo ver. Uma vergonha completa. A intermediação do Brasil é vergonhosa. O Brasil que não consegue chamar o Hamas de terrorista e nem a imprensa. Lentamente eles vão começando a ter que dar explicações, mas é aquele negócio, né? Não cola mais. E é por isso que eles precisam calar a internet, calar as mídias sociais para que a imprensa volte a ter todo o controle das narrativas. É isso que querem fazer. Ninguém está preocupado com as notícias falsas, não. Eles estão preocupados sim com as notícias verdadeiras. Então, como eu falei, não dá para dizer que teve algo bom nesse absurdo episódio da raça humana, mas se a gente tem alguma coisa a aprender é o quanto é hipócrita. É muito mais do que hipócrita, chega a ser um comportamento esquizofrênico, né? Maluco desse pessoal da esquerda que vivem sinalizando virtudes e agora passam um pano danado para
uma coisa tão terrível como a que aconteceu ali no ataque do Hamas a Israel. Mesmo que a gente considerasse que Israel é esse país malvadão que judia lá do pessoal da Palestina, né? Mesmo que a gente considerasse que todas as narrativas contadas são verdadeiras, nada justifica aquela barbárie, nada, nada. E o mesmo pessoal que vive falando essa bosta aí não fala nada dos uigures lá na China, né? Eles nem sabem que existe, talvez. Então é isso daí. Não dá para dizer que foi bom para algo, porque algo daquele tipo não é bom para nada, mas serviu pelo menos para desmascarar essa hipocrisia geral aí, né? E agora podem vir os meus haters aí para passar um paninho para o Hamas, né? Que realmente é uma vergonha, vergonhosa, tá bom? Imprensa, justiça e pessoal da esquerda de maneira geral. Estão recalculando a rota, mas só enganam trouxas. Bom, vão enganar os esquerdistas porque eles são trouxas por definição, né? Vão acreditar em qualquer merda que enfiarem goela abaixo deles. Nós que não somos idiotas, né? Estamos percebendo a hipocrisia, a esquizofrenia desse pessoal, tá bom? Até a próxima aí, pessoal.